Mediunidade. Edgar Darmond. Dedicatória. Aos bondosos e dedicados instrutores do plano espiritual, que me surtiram com suas luzes, inspirando e estimulando a realização deste modesto trabalho que se destina, principalmente, aos milhares de médiuns necessitados de orientação e esclarecimento, dedico esta página, como homenagem humilde. O autor. Explicação necessária. O campo da mediunidade é complexo e sua descrição não comporta fantasias literárias nem opiniões pessoais de natureza especulativa. É um conjunto de fatos, que se afirmam por si mesmos e não de teorias, mais ou menos atraentes, que possam ser convertidas em sistemas nos moldes das muitas criações filosóficas que conhecem os fatos naturalmente sujeitos a leis que podem e devem ser conhecidas por todos, já que a todos interessam, justamente por ser a mediunidade uma herança comum dos seres humanos. Ao recolher as apreciações, generosas e construtivas, dos abalizados confrades, do país e estrangeiro que se dignaram opinar a respeito do livro, conforme apareceu na primeira e segunda edições, a partir de 1947 constatamos algumas lacunas que nos apressamos a corrigir na edição subsequente. A rapidez com que se esgotaram essas edições demonstrou a aceitação que elas tiveram e nesta de agora pouco se acrescenta, a não ser o necessário atualização dos assuntos, causa que é sempre útil fazer. Agradecemos o precioso concurso que sempre recebemos de todos os confrades e esperamos que esta modesta obra possa atingir seus objetivos que são, esclarecer doutrinariamente, difundir conhecimentos práticos e tornar-se útil a todos os estudiosos do espiritualismo em geral, independentemente de sectarismos de qualquer natureza. Com esta edição julgamos ter atingido um ponto estável, pertinente, não desejando introduzir mais qualquer acrescentamento futuro, salvo ligeiras atualizações, quando indispensáveis. São Paulo, outubro, 1956. O autor. Primeira parte. Definindo conceitos. Para melhor compreensão do modo por que entendemos e definimos a mediunidade, aqui resumimos os argumentos de alguns capítulos, para dizer: à medida que evolui e se moraliza, o indivíduo adquire faculdades psíquicas e aumenta, consequentemente, sua percepção espiritual. A isso denominamos mediunidade natural. Há muitos, entretanto, ainda que atrasados em sua evolução e moralmente incapazes, são concedidas faculdades psíquicas como graça. Não as conquistaram, mas receberam-nas de empréstimo, por antecipação, numa posse precária que fica dependendo do modo como forem utilizadas, da forma pela qual o indivíduo cumprir a tarefa cujo compromisso assumiu, nos planos espirituais ao recebê-la. A isso denominamos mediunidade de prova. A primeira situação é ideal a atingir por todos os homens no tempo e a intuição é a sua forma mais avançada e perfeita. Permite o conhecimento das coisas e o intercâmbio com as entidades espirituais sem necessidade do trabalho mediúnico obrigatório. A segunda é uma tarefa individualizada, recebida em determinadas condições para utilização imediata, e importa na prática mediúnica como cooperação compulsória. Considerações gerais. Ortodoxia. Já é tempo de se abandonar a ortodoxia, deixar de parte qualquer propensão a misticismo, para verificar as lacunas que porventura existam no edifício maravilhoso da codificação kardeciana. Um século já transcorrido, bem se pode agora, sem embargo da admiração e do respeito que nos inspira a majestade da obra realizada pelo grande missionário, perguntar: está ela completa? Há algum detalhe que não tendo sido, naquela época, devidamente explicado, possa sê-lo agora? Alguma coisa a rever ou encarar de forma mais avançada? A primeira resposta é: não há obra completa das realizadas por mão humana, não evolui e toma, dia a dia, aspectos novos. A vida é mudança e seu ritmo se processa no tempo sem limites. A verdade eterna, revelada em parte por Moisés, Buda, Zoroastro e outros enviados do Cristo planetário, que desceram à Terra em épocas diferentes, exemplificada pelo próprio Mestre quando viveu entre nós e sob aspectos mais perfeitos,
desenvolvida enfim, com mais detalhes, pelos autorizados mensageiros que ditaram a terceira revelação ainda em curso sofrerá, ao perpassar dos séculos, com o apuramento espiritual do homem, desdobramentos mais amplos e mais altos. E as demais a resposta é, sim, há detalhes que convém rever ou encarar, segundo pontos de vista mais atualizados. Haja vista, por exemplo, a mediunidade encarada, na codificação, sob quase todos os seus aspectos. A codificação não tratou dos fenômenos de voz direta. Não foi todavia classificada ou dividida, tendo sido, porém, quanto à sua natureza, considerada fenômeno orgânico. Podemos então agora fazer uma revisão e penetrar mais a fundo em certos assuntos sem contudo nos abalançarmos a tentar, de alguma forma, contra as bases fundamentais da doutrina. Talvez o possamos e crer o contrário seria negar a lei do progresso, que é incessante e irresistível traço, seria de encontro ao próprio caráter divino da revelação, que é também progressiva e metódica. E como a verdade tem que ser conquistada pelo homem, passo a passo, milímetro a milímetro, já que somente lhe é concedida na medida do próprio mérito, devemos tentar agora esse esforço, para conhecer melhor esses detalhes e torná-los mais acessíveis. É preciso provocar um movimento de opinião nesse rumo e interessar nele todos aqueles que tenham boa vontade e amor à doutrina que, como sabemos, é a única que pode realizar no homem a reforma espiritual exigida pelo Cristo. E este livro é uma pequena contribuição nesse sentido. Teorias sobre mediunidade. Há muitas teorias e explicações sobre mediunidade e vamos passar-lhes aqui uma ligeira revista sem contudo nos determos em analisá-las. 1. A da mistificação. Tudo é o resultado de arranjos, habilidades mecânicas, truques. 2. A da ilusão. Nada há de real, há somente ilusionismo. Os realizadores e assistentes de trabalhos espíritas ficam alucinados, sugestionados e por isso veem, sentem e ouvem coisas que não existem. 3. A demoníaca. Tudo é obra de demônios, porque nenhuma entidade celeste pode andar pelo espaço em liberdade, falar com os vivos ou fazer-se passar por almas de mortos. Somente o diabo pode, por ser rebelde às leis divinas. 4. A dos elementais. Os elementos da natureza, seres não humanos, como gnomos, silfos, fadas e gênios, formas inconscientes e inferiores da vida, atuam sobre os homens em certas circunstâncias, produzindo manifestações e fenômenos insólitos. 5. A dos cascões astrais. As almas dos mortos verdadeiramente não influem sobre os homens a não ser em casos muito raros, mas seus cascões astrais, que são envoltórios semi-materializados e destinados à decomposição, após a morte, como sucede também com o corpo físico, atuam sobre os sensitivos e produzem fenômenos. Esta é a teoria predileta dos teósofos. 6. A da loucura. Os médiuns são indivíduos anormais, loucos mais ou menos pacíficos e tudo o que dizem e fazem é resultado de sua própria perturbação mental. 7. A da emoção. Segundo os swedenborgianos, o mundo espiritual nos rodeia e, sob a ação de uma emoção forte, os sentidos podem adquirir um desenvolvimento normal que permite ligações como o mundo dos espíritos. 8. A do automatismo psicológico. Toda ideia tende a realizar-se e todas as manifestações ditas mediúnicas são simples fenômenos do subconsciente individual. 9. A da força psíquica. Há indivíduos que possuem uma força especial e definida, magnetismo, fluido nervoso ou o que quer que seja, que produz os fenômenos. 10. A de S. Martinho. Pode-se chegar pela graça dos próprios méritos e estabelecer ligações com a divindade. 11. A do dom. A mediunidade é um dom que será derramado sobre uns e outros segundo a vontade de Deus. 12. A do batismo do Espírito Santo. A mediunidade é uma virtude que baixará sobre todos aqueles que forem beneficiados pelo Espírito Santo. 13. A do personalismo. O subconsciente dos sensitivos tem a tendência de apropriar-se do nome e do caráter de personalidades estranhas,
reproduzindo-os em seguida. Esta teoria confunde-se com a do automatismo psicológico. 14. A do animismo. Os sensitivos sofrem um desdobramento de consciência que se coloca fora do corpo físico, formando um centro de força que produz fenômenos não só psíquicos como também físicos e plásticos. Esta teoria se confunde com a da força psíquica. 15. A teoria espírita, segundo a qual indivíduos denominados médiuns possuem uma aptidão especial para servirem de intermediários entre os mundos físico e espiritual. Esta é a teoria predominante, que hoje em dia domina as atenções, explica a maioria dos fatos e é plenamente confirmada pelas realidades. Não nega que haja fenômenos de psiquismo individual, de animismo como se costuma dizer. Estes são também fenômenos de mediunismo, que reforçam a teoria espírita e em nada lhe afetam a autenticidade científica. A lista, como se vê, é grande, podendo ainda ser aumentada, e não cabendo aqui analisar, como dissemos, cada uma destas concepções de per si. Nos limitamos a apresentar mais para diante nosso ponto de vista e defendê-lo à luz de conhecimentos gerais do campo espiritualista. No que respeita, porém, a ser a mediunidade um fenômeno orgânico, desde já divergimos, em parte, para dizer que a mediunidade normal, natural, é uma circunstância toda pessoal que decorre do grau de evolução de cada um de nós. Evoluindo conquista o indivíduo crescente percepção espiritual que lhe vai permitindo cada vez maiores contactos com a criação divina, conquanto possa também, em certos casos, obter tais percepções como dádiva, como graça, conforme veremos mais tarde. Trata-se da forma corrente de mediunidade, a mais generalizada, que denominamos de prova. Mas quanto à faculdade em si mesma, julgamo-la toda espiritual, não orgânica, e todos nós a possuímos e a estamos exercendo, nos limites de nossas possibilidades próprias. Cada espírito possui sua tonalidade própria, como sua luz própria, seu diapasão próprio de vibrações e por força desses valores intrínsecos se manifesta e interfere nos ambientes em que vive, que lhes sejam correspondentes ou, melhor dito, afins. É tudo uma questão de grau que faz com que os fenômenos naturais e as coisas espirituais sejam mais ou menos aparentes, perceptíveis, compreensíveis a uns e outros. Se as próprias escrituras dão a mediunidade como uma herança do homem, desde que se edifique no campo da vida moral, compreende-se que a mediunidade natural não é privilégio de alguns, mas patrimônio comum de todos, quando atingidos estiverem degraus mais altos da escada de evolução. Resumo histórico. A faculdade mediúnica, tanto a natural como a de prova, não é fenômeno de nossos dias, destes dias nos quais o espiritismo encontrou seu clímax, mas sempre existiu, desde quando existe o homem. Sim, porque foi muito por meio dela que os espíritos diretores puderam interferir na evolução do mundo, orientando-o, guiando-o, protegendo-o. Vindo conviver com os homens ou dando-lhes, pela mediunidade, as inspirações e os ensinamentos necessários, foram sempre eles, esses guias devotados e solícitos, elementos decisivos dessa evolução. E, coisa notável, quanto à mediunidade, a faculdade quase não se modificou desde milênios, manteve quase os mesmos aspectos, pouco variaram os fenômenos e as manifestações, o que prova ser muito lenta a ascensão espiritual do homem neste terreno. Se é verdade que, antigamente, o assunto não era bem conhecido e muito menos generalizado, nem por isso deixou de ser admitido, estudado e utilizado em benefício individual e coletivo. Nas épocas em que a humanidade vivia no regime patriarcal, de das ou de tribos, a mediunidade era atribuída a poucos, que exerciam um verdadeiro reinado espiritual sobre os demais. Passou depois para os círculos fechados dos colégios sacerdotais, criando castas privilegiadas de inspirados e, por fim, foi se difundindo entre o povo, dando nascimento aos videntes, profetas, adivinhos e pitonisas que passaram, por sua vez, a exercer inegável influência nos meios em que atuavam. Na Índia como na Pérsia, no Egito, Grécia ou Roma, sempre foi utilizada como fonte de poder e de dominação, e tão preciosa,
que originou a circunstância de somente ser concedida por meio de iniciação a poucos indivíduos de determinadas seitas e fraternidades. E ainda hoje verificamos a existência dessas seitas e fraternidades que prometem a iniciação sob as mais rigorosas condições de mistério e formalismo, se bem que com medíocres resultados, como é natural. Somente após o advento do espiritismo as práticas mediúnicas se popularizaram e foram postas ao alcance de todos, sem restrições e sem segredos. A começar de Homero, o poeta lendário da Grécia Antiga, que a mediunidade se referia indiretamente ao narrar os episódios heróicos da vida de Ulisses, podemos ver que muitos outros, como por exemplo Sócrates, que possuía o que chamava de demônios familiares, Pitágoras, que era visitado pelos deuses, Apolônio de Tiana, médium extraordinário de vidência e levitação, Simão de Samaria, contemporâneo dos apóstolos, todos exerciam mais ou menos publicamente a mediunidade. E papel preponderante teve também ela na administração pública e na vida política das nações de então, pois provado está que seus dirigentes, chefes e reis, jamais se aventuravam a qualquer passo importante sem consulta prévia a videntes, astrólogos e oráculos. E, na própria Roma imperial, apesar de sua visceral moralidade, os césares não dispensavam essa consulta e submetiam-se de bom grado às inspirações e aos conselhos dos deuses. Ora, nós sabemos hoje o papel sobrelevante que os espíritos do Senhor desempenham no plano da vida material e no fenomenalismo cósmico e compreendemos que eram então chamados demônios, deuses e gênios essas entidades operosas e nem sempre benéficas que agiam, como sempre agem, por detrás de todos os fenômenos naturais e sociais. É por isso tão positiva e evidente a antiguidade das manifestações espíritas que nos abalançamos a dizer que esta é, justamente, uma das maiores provas de ser a doutrina espírita a realidade de todos os tempos, base fundamental de todas as religiões, malgrado as restrições que a deturparam. Na China, por exemplo, há 3.000 anos antes de Cristo o espiritismo era praticado, uma prancheta era usada, nas cerimônias mortuárias, para receber as palavras do morto, dirigidas a seus descendentes. O culto dos antepassados é fundamental na China, Japão e outros países orientais. E, quanto ao cristianismo, valendo-nos de um conceito de Leon Denis, ele repousa sobre fatos de aparições e manifestações de mortos e fornece imensas provas da existência do mundo invisível e das almas que o povoam. A Bíblia, ela mesma, está cheia de semelhantes manifestações, todas obtidas por meio da mediunidade. No Velho Testamento vemos os profetas, videntes e audientes inspirados, que transmitem ao povo a vontade dos guias e, de todas as formas de mediunidade parece mesmo que a mais generalizada era a vidência. Samuel no capítulo 9, versículo 9, assim o demonstra quando diz, dantes, quando se ia consultar a Deus dizia-se vamos ao vidente, porque os que hoje se chamam profetas chamavam-se videntes. É já de rigor citativo a consulta feita por Saul ao espírito de Samuel, na gruta do Endor. As pragas que, segundo se narra, por intermédio de Moisés, foram lançadas sobre o Egito, as maravilhas ocorridas com o povo hebreu no deserto, quando conduzido por esse grande enviado, a saber, a labareda de fogo que marchava à frente dos retirantes, o maná que os alimentava, as fontes que jorravam recebimento do decálogo, etc., tudo são afirmações do extraordinário poder mediúnico do grande fundador da nação judaica. Que maior exemplo de fenômeno de incorporação que o revelado por Jeremias, o profeta da paz, quando tomado pelo Espírito, pregava contra a guerra aos exércitos de Nabucodonosor. E que outro maior de evidência no tempo, que o demonstrado por João escrevendo o Apocalipse. E como é notável de se observar que, nos remotos tempos do Velho Testamento os fenômenos, em si mesmos, em quase nada diferiam, como dissemos, dos atualmente observados por nós. Basta citar os de transporte, Reis, capítulo 6, versículo 6, os de levitação, Ezequiel, capítulo 3, versículos 14 e 15, e Atos,
capítulo 8, versículos a 39 e 40, os de escrita direta, Êxodo, capítulo 32, versículos 15 e 16 e capítulo 34, versículo 28. E tão semelhantes eram as práticas antigas com as atuais que até mesmo a música era empregada para a formação do ambiente. De fato vemos que o profeta Eliseu reclamava um tangedor arpista, para profetizar, segundo Reis 3, 15, e muito vulgar é a citação da passagem em que Davi acalma e afasta os espíritos obsessores de Saul, tangendo sua harpa. E a obscuridade era também, em muitos casos, exigida e Salomão, no ato de consagrar o templo que edificara, declarou significativamente: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. No Novo Testamento, desde antes do nascimento então, as provas são ainda mais concludentes e notáveis, maximés de mediunidade curadora, o dom das línguas, as levitações e os fenômenos luminosos. Maria de Nazaré não viu o Espírito Anunciador. Jesus não foi gerado com intervenção do Espírito Santo. E os milagres seus e dos apóstolos. Voltando a citar Leon Diniz, é dele esta pergunta: os apóstolos de Cristo foram escolhidos por serem sábios ou notáveis ou porque possuíam qualidades mediúnicas? Esses apóstolos, como sabemos, e seus discípulos, durante o tempo de seus trabalhos, atuaram como verdadeiros médiuns, bastando citar São Paulo e São João, um mais dinâmico e culto, outro mais místico. E justamente por exercerem francamente a mediunidade é que sabiam de seus perigos, dos cuidados que sua prática exigia e sobre isso constantemente chamavam a atenção de seus discípulos. São Paulo dizia: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, e São João ajuntava: caríssimos, não creiais em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. Advertiam, assim, contra a ação dos espíritos obsessores e mistificadores. Era tão comum a mediunidade entre os primitivos cristãos que instruções escritas eram enviadas às comunidades das diferentes cidades para regular a sua prática, e essas instruções foram sendo, com o correr do tempo, enfeixadas em livros para melhor conservação. Hermas, que evangelizou no tempo de São Paulo adquirindo grande e justa autoridade, em seu livro O Pastor dizia: o espírito que vem da parte de Deus é pacífico e humilde. Afasta-se de toda a malícia e de todo o vão desejo deste mundo e paira acima de todos os homens. Não responde a todos que o interrogam nem às pessoas em particular, porque o Espírito que vem de Deus não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite. Quando, pois, um homem que tem o Espírito de Deus, vem à Assembleia dos Fiéis, desde que se fez a prece, o Espírito toma lugar nesse homem que fala na Assembleia como Deus o quer. Reconhece-se ao contrário o espírito terrestre, frívolo, sem sabedoria e sem força, no que se agita, se levanta e toma o primeiro lugar. É importuno, tagarela e não profetiza sem remuneração. Um profeta de Deus não procede assim. Estas instruções, dadas há séculos, como se vê, continuam com plena oportunidade ainda hoje, até mesmo no que se refere à ganância de alguns e à vaidade de muitos. Essas manifestações de mediunidade pública continuaram a se dar até quando foi possível porque, à medida que o cristianismo foi se transformando em religião oficial, foi perdendo sua espiritualidade e ganhando caráter mundano, e a partir do Concílio de Nicéia, em 325, formaram-se duas correntes opostas, uma querendo permanecer no cristianismo primitivo e outra se esforçando por progredir no mundo dos homens. A partir daí a Igreja mais tarde chamada Católica Romana, esquecendo, por seus continuadores, 3 séculos de vida exemplar e repudiando os ensinamentos do Mestre no seu verdadeiro sentido, consorciou-se com as forças do mal para obter, como obteve, o domínio do mundo pelo poder temporal. Essa Igreja, tornada então toda poderosa pela oficialização que lhe outorgou Constantino, declarou que a mediunidade era ilegal, herética, obra de magia, obra demoníaca e entrou, em consequência,
A mover-lhe sistemática perseguição. Renegou todos os atos mediúnicos praticados por Jesus e seus discípulos, que os fariseus do Sinédrio, já a seu tempo, taxavam de práticas do demônio, e nisso foi coerente consigo mesma porque, tendo criado seu sistema fechado de dogmas obscurantistas e privilégios sacerdotais, verificou que o exercício público da mediunidade viria a derruir, solapar pela base o edifício material que estava laboriosa e ardilosamente construindo para consolidar seu poderio avassalador. Apesar dos testemunhos e dos protestos apresentados sincera e honestamente por vários de seus próprios luminares, como São Gregório de Nissa, Écio Clemente de Alexandria, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros, que admitiam e praticavam o mediunismo, não voltou atrás e durante séculos procurou, como até hoje procura, frear o pensamento e o espírito de compreensão dos fenômenos mediúnicos, perseverando nos propósitos iniciais. Criou assim uma época muito extensa de obscurantismo, durante a qual tudo foi empregado para destruir a revelação divina, o ódio, a vingança, a perseguição e a morte pelo ferro, pelo fogo, pelo veneno, pela espada. A Idade Média foi o período perfeito dessa verdadeira noite espiritual. Como consequência dessa situação de terror oficializado, os círculos que cultivavam a espiritualidade pura foram se fechando, se restringindo, desaparecendo e a palavra da verdade somente podia ser transmitida em segredo, de boca para ouvido, em sussurros débeis, numa forma tal que, realmente, nunca mais pôde ser derramada livremente em grande parte do mundo. Até mesmo nos rituais das igrejas encontrava-se esta oração de recitação obrigatória: afugentai, Senhor, todos os espíritos malignos, todos os fantasmas e todos os espíritos que batem. Ora, com o evolver das coisas e como era natural, todos aqueles, de espírito não fanatizado e mais liberal, amantes do progresso, não encontrando, nesses cultos assim organizados, nada que lhes satisfizesse a razão e os sentimentos, descambaram para o materialismo e, a obscuridade do fanatismo sucedeu à da descrença. A ciência estava tomando pé e tentando quebrar os jugos que a escravizaram até então e o mundo precisava mesmo de uma renovação para caminhar em melhores condições. Surgiram nessa época as filosofias naturalistas, realistas, baseadas na razão, a cuja frente se puseram os chamados enciclopedistas, que produziram uma verdadeira revolução no pensamento, e solapado então por essas novas concepções teorísticas, o mundo entrou a sofrer abalos profundos que, em breve, degeneraram em tremenda convulsão social precursora, como sempre acontece, de acelerado movimento evolutivo. Ao terror do fanatismo religioso sucedeu da vingança popular desenfreada e, no cadinho daquela dura provação, os destinos do mundo entraram de novo a ser fundidos. E foi então que os espíritos diretores tiveram de intervir novamente para orientar o movimento e impedir que as paixões desencadeadas ultrapassassem os limites permitidos, prejudicando o progresso geral ou retardando-o demasiadamente. Entraram a agir de forma enérgica e positiva lançando em campo os elementos já de antemão preparados e dispostos nos setores mais convenientes. Isso sucedeu no século findo, bem nos nossos dias em diferentes lugares ao mesmo tempo mas, notadamente, na América do Norte, onde fenômenos objetivos e por si mesmos impressionantes se revelaram, chamando a atenção do mundo. É verdade que ao tumulto causado pela explosão das massas o positivismo viera a trazer uma certa derivação, metodizando o pensamento e orientando o raciocínio no sentido da justiça e da moral, mas, o que os guias queriam era focalizar o aspecto nitidamente espiritual da vida, sobrelevante do material ou especulativo para os quais, no momento, todas as forças vivas do homem se inclinavam. E isso eles o conseguiram eficientemente porque o interesse despertado por essas manifestações do chamado sobrenatural foi considerável. Todas as classes intelectuais se movimentaram e a sábios de indiscutível autoridade foi cometida a incumbência de examinar o assunto à luz da ciência contemporânea. E então, para facilitar esse exame, os espíritos diretores determinaram o aparecimento de médiuns de ampla capacidade,
com o que visavam também concorrer para que tais trabalhos resultassem concludentes e categóricos. Esses médiuns que eram, realmente, excepcionais, submeteram-se a toda espécie de controle e os relatórios firmados por comissões científicas da América, Inglaterra, França, Itália e Alemanha, foram acordes em reconhecer que a vida realmente continuava além do túmulo e que era inegável o intercâmbio entre vivos e mortos. Essa foi a missão de Kardec, o codificador, e dos notáveis espíritos de Crocas, Oxoroias, Duprel, Lombroso, Mieres, Stede, Flammarion, Leon Denis, Aksakoff, Notzing, seguidos logo de Lodge, Richet, Doyle, Geley, Bosano e Delany, para citar somente os mais conhecidos. E assim, com o auxílio desses sábios, foi posto freio ao materialismo dominante, dada nova orientação ao pensamento religioso. E a verdade é que, até hoje, o impulso dado naquela época vem crescendo de vulto e velocidade, produzindo um triplo resultado: a derrota do materialismo estéril, a destruição do fanatismo religioso medieval e a implantação dos fundamentos da verdadeira espiritualidade. O mundo desde então evoluiu mais depressa, numa fermentação interior e silenciosa, cujos efeitos sentiremos em tempos muito próximos, no remate deste fim de século com o advento do terceiro milênio. Os cientistas e os médiuns foram, inegavelmente, os artífices materiais dessa grande vitória. Evolução da mediunidade. A sensibilidade evolui com o ser no terreno moral, que se completa durante a evolução, com a conquista da sabedoria. À medida que vai adquirindo virtudes no campo do sentimento, vai também o espírito, através das vidas sucessivas, aumentando seu cabedal de conhecimentos sobre a vida, a criação, as forças e as leis que as regem. O conhecimento atual, porém, é ainda restrito porque estamos, em relação ao universo, muitos baixos na escala. O homem vai aprendendo muito lentamente, usando da razão e dos sentidos físicos, mas estaca sempre nas fronteiras do mundo hiperfísico porque, para penetrar aí, necessita de elementos de outro campo, nem sempre conciliáveis com o intelecto utilitário e objetivador. As vidas sucessivas em diferentes planos, com permanência mais ou menos demorada nos planos etéreos, são-lhe de grande auxílio, mormente quando já tenha ele sua consciência espiritual despertada para essa compreensão. Toda vez que morre encarnando, ou ressuscita desencarnando, descendo nas sombras da matéria pesada, ou renascendo nas claridades da luz, o homem sempre realiza provas, adquire conhecimentos novos e progride, porque a vida não para, é movimento ascensional permanente, no campo da eternidade imóvel. Para as experiências no terreno material bastam a inteligência e os sentidos físicos, mas, para as do campo espiritual, necessita faculdades outras, mais elevadas e diferentes, colocadas acima da razão e já pertencentes ao mundo hiperfísico. São as do campo mediúnico. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Assim, com o telescópio projeta seus olhares nas profundezas dos espaços e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível deu-lhe a mediunidade. Sua missão é santa porque sua finalidade é rasgar os horizontes da vida eterna. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. A sensibilidade individual, desenvolvida além dos limites considerados comuns, resulta na faculdade de ver coisas que os outros não veem, ouvir o que não é normalmente ouvido, sentir de modo anormal e produzir fenômenos considerados absurdos em face das leis gerais de julgamento e análise. É preciso, enfim, que o indivíduo seja considerado um desequilibrado, segundo o modo de entender dos leigos e dos pretensos sábios. Nos homens primitivos, que viviam ainda muito pelo instinto, a sensibilidade não ia além da epiderme e agia somente nos limites do ambiente próprio, para a mantença da vida, calor, frio, fome, terror, sexo. Depois passou o homem a compreender a natureza externa, naquilo em que ela influía diretamente na vida pessoal do ser.
Em seguida avançou um pouco e descobriu as relações existentes entre as coisas e os seres vivos e consequentes reações. Sentiu o vento e não mais se atemorizou, viu a chuva e abençoou. Produziu fogo e aqueceu-se nele. Aplicou-se mais e promoveu a ligação entre as greys, as comunidades e as raças, iniciando assim os primeiros passos no terreno da coletivização. Sentiu os reflexos e as consequências da vida social e esboçou então os primeiros rudimentos das leis. Desenvolveu-se ainda e compreendeu a expressão simbólica da natureza, como demonstração visual do divino poder, esboçando assim seus primeiros gestos nos domínios da arte e da beleza. De esforço em esforço, passo a passo, avançando por milímetros, assim vencendo até hoje quando, já evoluído a um grau mais avançado, inquietando-se com o sofrimento alheio, organizando a vida social em padrões mais justos e legislando com maior expressão fraternal, vai agora francamente a caminho de um mundo renovado, em bases aproximadoras do ideal evangélico. E tende a prosseguir num grau acima o sensitivo, já como um homem renovado, penetrará nos mundos além matéria, surpreendendo seus aspectos, movimentos e habitantes e, mais alto ainda, devassará os mundos espirituais completamente vedados aos olhos e à compreensão humana atuais, rematando enfim sua visão superior na contemplação do cosmo, sentindo sua pulsação, sua beleza, sua grandiosidade e sua admirável unidade eterna. O desenvolvimento das faculdades do espírito tende pois à revelação das coisas divinas, em todos os seus aspectos e graus e à exemplificação de suas leis na vida comum. Hoje os guias lançam mão de faculdades de empréstimo para algumas dessas revelações e para demonstração de fenômenos ainda considerados sobrenaturais, mas, futuramente a humanidade, devidamente evoluída, fará o homem instrumento pleno e consciente das realidades espirituais aplicadas à vida coletiva. São médiuns todos os profetas, instrutores de verdades e também o são todos aqueles que as vivem, porque é por seu intermédio que tais verdades caminham, tomam corpo e se realizam. A mediunidade, pois, não é um fenômeno individual, restrito ao homem, privilégio de uns e outros, mas um fato universal, comum a toda a criação divina, no sentido de que as partes dessa criação se manifestam umas às outras e reciprocamente se revelam a síntese divina que representam e a essência universal que nelas se contém. Assim como os seres se manifestam uns aos outros, Deus se manifesta aos homens por meio de sua criação, e disso se conclui que todas as coisas e seres são fenômenos de intermediarismo. O espírito criado, posto à frente desse simbolismo natural, executa também, penetrando nele com a sua inteligência, ou pela revelação, um fenômeno mediúnico, o reconhecimento do Criador presente e expresso em sua criação. A mediunidade é pois um fenômeno natural e se realiza em todos os graus da hierarquia da criação, numa escala que vai do verme aos anjos, tudo e todos reciprocamente se manifestando e dando testemunho de si mesmos. Assim, Jesus Cristo foi, inegavelmente, o médium de Deus junto aos homens, manifestando, transmitindo e realizando suas vontades divinas. Para arrematar diremos que, como tudo mais, a mediunidade evolui. Seus aspectos podem ser aparentemente os mesmos, porque neste mundo de matéria pesada as relações com os planos espirituais seguem determinados padrões invariáveis. Os processos não mudam muito, porém as faculdades se dilatam e atingem cada vez horizontes e extensões mais amplos. A mediunidade natural, sendo um sinal de desdobramento ou apuração de sensibilidade, dá ao indivíduo mais amplo conhecimento do mundo material em que vive e ao mesmo tempo lhe proporciona conhecimentos mais ou menos dilatados dos planos de vida situados em outros mundos. Em qualquer ponto, portanto, do universo em que esteja o indivíduo, ela se exerce com as mesmas características e consequências sendo, pois, como dissemos, um fenômeno de constatação e aplicação universais. Quanto maior o grau, o índice dessa sensibilidade, tanto maior a intuição e, consequentemente, tanto maior o campo que o indivíduo abrange na percepção dos fenômenos e dos aspectos da vida cósmica.
A natureza é um maravilhoso e amplo campo de manifestações fenomênicas ainda muito pouco penetrado pelo nosso rudimentar conhecimento. Um exemplo típico dessa mediunidade natural pode ser encontrado na pessoa do médium Pietro Baldi, por cujo intermédio recebemos a grande síntese. Ele assim explica como adquiriu suas faculdades, no preâmbulo de As Três Mensagens. Esta comunicação é uma mediunidade, cujo surto se produziu após longa maturação, conseguida a poder de estudos, de renúncia material e de desenvolvimento moral. Observei que o progredir para a perfeição moral representa a condição necessária ao desenvolvimento deste gênero de mediunidade, exclusivamente espiritual. Ele diz, mediunidade exclusivamente espiritual, para explicar que suas faculdades não são semelhantes àquelas que muitos adeptos da doutrina espírita classificam como fenômeno orgânico, coisa pertencente ao corpo físico, e essa distinção que faz corrobora nitidamente e plenamente justifica o modo por que encaramos a mediunidade em sentido geral, separando a mediunidade conquista da mediunidade prova. E o Baldi acrescenta: tornei-me médium imprevistamente há 19 anos. Quando completei 45, a preparação cultural que me levou a isso foi, até os 45 anos, uma vida de sofrimentos tremendos, suportados no isolamento e no silêncio, desprezado por todos. A dor é o maior livro da vida, aquele que nos revela a verdadeira ciência, porque através dela se chega a ouvir a voz de Deus. Inexperiente nestes assuntos, prossegue ele, de princípio classifiquei este meu novo estado de mediunidade. Mas depressa reparei que nunca caía em transe e que não era instrumento passivo e inconsciente. Classifiquei-o então como mediunidade ativa e consciente, depois ultrafania, isto é, captação das correntes do pensamento, nori, e, por fim, inspiração. O meu fenômeno não é inato mas sim maturação biológica, como o desenvolver da criança que se torna homem. Assim o meu primitivo estado, chamado mediúnico, transformou-se num estado de inspiração que se assemelha ao misticismo dos seres para quem tudo isso é apenas um meio de cumprirem a sua missão para o bem neste mundo. E acrescenta, por certo que esta não é a mediunidade física que desprezo, porque o meu alvo é a ascensão moral até ao fim da vida e na mediunidade física em geral não se manifestam os santos, mas sim os espíritos inferiores. A fonte inspirativa e o método de inspiração são a origem das minhas obras. Há indivíduos que vivem aqui na Terra vendo da matéria somente os aspectos mais objetivos e grosseiros e não têm percepção alguma de sua transitoriedade. Para eles o mundo material é definitivo e estável e por isso se vinculam fortemente a ele, fazem parte integrante dele e nada compreendem ou sentem fora ou além dele. Para tais indivíduos uma laranja é unicamente uma fruta que se come, e um vaso com lindas rosas nada mais que um simples ornamento. O sentimento somente os interessa na parte que corresponde às suas próprias paixões ou comodidades e não se preocupam em conhecer-lhe as origens ou causas espirituais. Mas há outros, já mais evoluídos, para os quais a sensibilidade se estende e amplia, permitindo compreender, sentir e penetrar mais fundo nas coisas que os rodeiam, descobrindo-lhes a beleza, o sentido moral, a significação espiritual. E outros, ainda mais sensíveis, que devassam esferas além do mundo ambiente, penetram seus detalhes, surpreendem seus aspectos e sentem a presença da divindade em toda a criação. Se para uns a sensibilidade se resume em ouvir o zumbido imperceptível de um inseto, para outro vai ao ponto de perceber, como se costuma dizer, a sinfonia das esferas. Sempre uma questão de grau na capacidade de percepção íntima, que deriva de maior ou menor adiantamento espiritual. Por isso as escolas do mundo antigo, em seus cursos iniciáticos, tentavam sempre o despertamento e o desenvolvimento de faculdades psíquicas para que, por meio delas, fosse adquirido um conhecimento mais exato do universo criado e da própria alma humana, nas suas ligações entre si com a divindade. Formavam médiuns, mesmo que tal coisa não pretendessem como nós o entendamos hoje, e sempre e somente com auxílio de faculdades mediúnicas é que conseguiam obter efeitos concretos no campo das realizações práticas.
Para isso submetiam o neófito a um aprendizado custoso e um regime duro de sacrifícios e renúncias, para purificar o espírito e lhes prendê-lo das coisas do mundo. Sabiam que para apurar a sensibilidade era necessário abater ou, pelo menos, disciplinar as paixões animais, governadas pelo instinto. Mas, com o transcorrer do tempo, o sistema clássico das iniciações foi sendo posto de lado, porque os resultados eram sempre precários, raros aqueles que conseguiam atingir os objetivos visados e, como consequência natural, o conhecimento passou a ser em sua maior parte intelectual e teórico, sem nenhuma realização aproveitável no terreno prático. É claro que os que possuem hoje sensibilidade já evoluída colhem o que plantaram em vidas anteriores, recebem o resultado das experiências que já realizaram, das provas que suportaram, e seu número é restrito. São esses os que sem a coação da dor adotam mais depressa e sem discussão ou vacilações os ensinamentos da terceira revelação porque já têm, para as verdades que ela prega, mais ou menos acentuada afinidade espiritual. Mas, como estamos vendo, a grande maioria dos homens, que não tiveram ainda sua atenção despertada para essas verdades, as únicas capazes de reformá-los moralmente, permanece à margem da extensa renovação espiritual que se está processando no planeta. São ainda fortemente animalizados e para eles a vida se resume na satisfação das paixões do instinto. A meta, para eles, ainda não está visível. De quase nada lhes valem os esforços, sacrifícios e dedicação dos companheiros encarnados e desencarnados que se inquietam com sua posição de inferioridade evolutiva, porque se fazem surdos, cegos e impermeáveis a todo esforço de esclarecimento. Representam um elemento de estagnação, de parada, de retardamento para a evolução da espécie. O umbral e as trevas são ainda suas moradias naturais. Para eles os açoites da providência estão sempre vibrando e vibrarão até que sejam atingidos os limites da própria obstinação e, esgotados então todos os recursos da tolerância divina, restará o remédio heróico da rejeição para mundos inferiores onde a vida do espírito exilado deve ser horrorosamente edificante. E esse trabalho já está sendo feito. Mediunidade de prova a seus aspectos. Já sabemos que a mediunidade é problema complexo no que se refere às suas manifestações e natureza podendo, por isso, ser encarada sob vários pontos de vista. Quanto à sua razão de ser, todavia, afeta somente dois aspectos que são fundamentais e originalmente opostos, a saber, ou é faculdade própria do espírito, conquista sua, quando já adquiriu possibilidades maiores, quando atingiu graus mais elevados na escala evolutiva, ou é capacidade transitória, de emergência, obtida por graça, com auxílio da qual o espírito pode apressar sua marcha e redimir-se. No primeiro caso, o espírito, já convenientemente evoluído, é senhor de uma sensibilidade apurada que lhe permite vibrar normalmente em planos superiores, sendo a faculdade puramente espiritual. No segundo caso foi fornecida ao médium uma condição psicossomática especial, não hereditária, que lhe permite servir de instrumento aos espíritos desencarnados para suas manifestações, bem como demonstrar outras modalidades da vida espiritual. Conquanto os efeitos sejam, nos dois casos, mais ou menos semelhantes, diferentes são todavia as causas e os valores qualitativos das faculdades. Como a maioria dos médiuns pertence a esta segunda categoria, vamos em seguida nos deter mais demoradamente em seu estudo. Em sua trajetória evolutiva o espírito, como dissemos, se purifica, se aperfeiçoa, aumenta sua sensibilidade e adquire cada vez maiores, mais altas e mais amplas faculdades psíquicas. Essa é a lei natural. Porém, estamos cansados de ver indivíduos moralmente retardados, de sentimentos imperfeitos, que possuem faculdades mediúnicas das mais diversas naturezas. Se a posse de faculdades decorre de elevação espiritual, como podem tais indivíduos possuí-las enquanto outros, evidentemente mais adiantados, não as possuem? Que sucede nestes casos? Alterações dessa lei geral? Anomalias? Privilégios? Nada disso. Somente a ocorrência de uma forma de mediunidade, que chamarei,
como já disse, de prova, isto é, posse de faculdades não propriamente conquistadas pelo possuidor, fruto de sua superioridade espiritual, mas dádiva de Deus, outorga feita a uns e outros em certas circunstâncias e ocasiões para que, no seu gozo e uso, tenham oportunidade de resgatar dívidas, sair de um ponto morto, de um período de estagnação, de um letargo ruinoso, despertando assim para um novo esforço redentor. Recebendo essa prova da misericórdia de Deus, concedida quase sempre pela intercessão de espíritos amigos interessados no seu progresso ou a pedido próprio, de duas uma, ou o beneficiado cumpre eficientemente a tarefa retificadora e, neste caso, sob um degrau na trajetória espiritual, ou fracassa e então sofre as consequências naturais de sua obstinação ou fraqueza. Em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz também confirma integralmente o termo mediunidade de prova proposto por nós desde 1945, quando diz à página 76. Ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. Por esses motivos Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. E mais adiante, médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. Essas consequências são todas de ordem moral e representam sempre um retardamento na marcha ascensional do espírito, que deverá então tentar de novo e agora em condições mais desfavoráveis e custosas. A posse dessas faculdades de prova é dada a muitos espíritos em determinadas épocas, entre outras quando, por exemplo, os guias do mundo necessitam promover no seio da humanidade determinados efeitos, movimentos de compreensão mais enérgicos, impeli-la mais decisivamente para novos rumos ou chamar a atenção para determinados aspectos da vida espiritual, necessários à regularidade da marcha evolutiva. Então legiões de espíritos recebem essa possibilidade, essa chance e reencarnam na posse de faculdades que por si mesmos não conquistaram, faculdades de empréstimos, se podemos assim dizer, e que devem devolver na forma de bom trabalho realizado e de aproveitamento próprio. Produz-se assim uma generalização, um derrame de dons mediúnicos que fortemente atuam sobre os espíritos endurecidos ou incrédulos, fomentando no meio social coletivo modificações irresistíveis do ponto de vista moral ou religioso. E esse acontecimento é plenamente justificável e apropriado porque as massas humanas, desviadas quase sempre das coisas divinas, somente por efeito do chamado sobrenatural se detêm, meditam e se reformam. Basta, aliás, se olhar para a história da vida humana para compreender isso. Toda vez que é preciso chocar a opinião, interessar os homens nas práticas religiosas, modificar-lhes os sentimentos e impulsioná-los para a espiritualidade, vive-se uma época de milagres. Assim foi, mesmo não recuando muito no tempo, quando se tornou necessário estabelecer na terra uma religião tipicamente monoteísta. O homem dos milagres foi Moisés. 16 séculos depois, quando o novo impulso deverá ser dado e plantados mais fundamente os alicerces da verdade eterna, nova época surgiu com o próprio Mestre e seus discípulos. E agora, quase 20 séculos depois, para oferecer aos homens maiores detalhes e conhecimentos mais objetivos da vida espiritual superior, repetem-se os mesmos fatos com o Espiritismo, e os milagres se desdobram surpreendentemente, com tendência ainda a se tornarem mais generalizados. E aqui convém relembrar que todos os chamados milagres são fenômenos provocados através de dons mediúnicos. Por isso, já que são poucos os homens que possuem faculdades próprias, os guias do mundo lançam mão dos médiuns de prova, isto é, de faculdades de empréstimo, para promoverem os fenômenos desejados e obtanto têm os resultados necessários. E, no momento que vivemos, o que se visa obter, como sabemos, é preparar o maior número possível de espíritos encarnados para o advento de um mundo renovado que está bem próximo. Feito o apelo nas esferas da erraticidade exposta à situação, muitos, de sua própria vontade, e outros, como já dissemos, por intercessão de amigos espirituais, obtêm a mercê de cooperação nesse trabalho sagrado e legiões, então,
baixam ao planeta dispostas ao esforço redentor, e por isso consta que as manifestações, hoje, como nos dias da codificação, são mais ou menos uniformes e sistemáticas, obedecendo a um plano determinado. Eis aqui o que, a respeito desta forma de mediunidade, diz o iluminado Espírito, Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam reorganizando, com sacrifícios, tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. E em outro ponto, médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferir viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam, insistentemente, em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresentar no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímios na estratégia e no tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas e, enquanto não colaborardes pela obtenção do organismo etéreo, através das virtudes e do dever cumpridos, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. André Luiz, em Missionários da Luz, 3 graus Celsius capítulo, transcrevendo as explicações do instrutor Alexandre, sobre os médiuns, diz o seguinte: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Com estas duas transcrições fica bem patente o acerto e a realidade da divisão que fizemos em 1945 da mediunidade em de prova natural, uma concedida como ferramenta de trabalho comum e outra como conquista do espírito de evolução mais avançada. Valores mediúnicos. O valor mediúnico e sua natureza residem no grau ou na qualidade da sensibilidade orgânica possuída pelo médium, no tom, vamos dizer assim, em que a harpa humana foi afinada. A Terra é um mundo inferior e os espíritos que aqui vêm, forçosamente comparticipam dessa inferioridade, salvo raras exceções. E os médiuns não se excluem dessa regra geral mas, muito ao contrário, dão-lhe maior evidência. A mediunidade da maioria, portanto, sendo uma marca de inferioridade, de retardamento, de imperfeição, indica que esses médiuns possuem tonalidade baixa, vibração lenta, luz vaga e imprecisa, sensibilidade grosseira, somente podendo afinar-se com elementos de igual espécie e condições, isto é, com forças e entidades de planos inferiores. Decorrentemente, o intercâmbio que por eles se estabelece com o invisível é de valor espiritual inferior ou, na melhor das hipóteses, mediocre. Por isso é que os médiuns de alto valor são raros. Se dividirmos os médiuns em 3 categorias, correspondentes a 3 valores qualitativos, veremos logo que os da primeira categoria, bons, são raros, os da segunda, médios, são comuns, e os da terceira, maus são maioria. É claro que não estamos subestimando ou desmerecendo os médiuns pessoalmente, mas, simplesmente, classificando-os segundo seus valores mediúnicos. Todos nos merecem o maior respeito e suscitam em nós,
pela própria natureza edificante de suas tarefas, os melhores sentimentos de afeto e solidariedade. Essa condição generalizada de inferioridade espiritual é também a razão por que a mediunidade de prova traz consigo esse cortejo doloroso de perturbações físicas e psíquicas que lhes transforma a vida muitas vezes, em longo e sagrado martírio. É ainda a razão por que a faculdade não é, na maioria dos casos, estável, permanente, segura, mas flutuante, incerta e alternativa, sofrendo altos e baixos, acusando